Eu acabei deixando um comentário no Hangout do Fox com o português MGTOW que dizia basicamente o seguinte: que o sindicato bucetal, do qual todas as mulheres fazem parte, luta para manter o monopólio e controle sobre a sexualidade masculina de todas as formas possíveis. Basicamente, homens só podem obter prazer sexual via mulheres e mediante a aprovação delas. E todos os homens têm que pagar por esse acesso à sexualidade feminina, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra. Então vamos abordar, porque eu acho até que o parágrafo ele ficou bem escrito e dá pra desenvolver bastante coisa com essa ideia. Especialmente hoje em dia, porque a gente tem duas coisas bem relacionadas a isso acontecendo. A primeira delas é a normalização de brinquedos sexuais masculinos e de bonecas sexuais para os homens. Veja bem, a parte da normalização de brinquedo sexual masculino, isso já está acontecendo, eu acho que talvez desde lá do começo dos anos 2000. Qualquer um jovenzinho aqui que estava acessando esses sites pornôs, ele, desde o comecinho ali da internet de DSL, via que tinha aquelas propagandas em flash das flashlights, né? Das pepecas nas latinhas. E obviamente, tu com um tempo assim, naquela época tu via assim, não, né? O cara usar isso não pode, né? Até o momento que tu tá com dinheiro livre e tu começa a pensar, por que não, entendeu? E tu começa a usar o negócio e começa a ser normalizado. E a gente já tá num momento agora que o pessoal não torce mais o nariz pra isso. E a respeito das bonecas sexuais, eu vou comentar uma coisa aqui. Já teve várias canais de mídia mainstream que já falaram a respeito disso. Já falaram que cedo ou tarde o negócio vai ser normalizado. E a mídia já fez a parte dela a respeito disso. Pelo menos no campo virtual, se tu for analisar aquele filme Her e também o filme do Blade Runner. Só que daí, a respeito das bonecas, eu já vi até canal de direita, assim, de mídia de direita, conservadora, o Breitbart, falando que em 50 anos vai estar normalizado as dolls. Só que, na minha opinião, reduz, cara. Olha, reduz aí para uns 20, 30 anos para normalizar isso daí. Mas no que isso está relacionado ao mercado bucetal? Porque é o seguinte, não precisa ser necessariamente aquele negócio, o cara é um incel total, ferrado, se ferrou completamente na loteria genética, e se ele for se relacionar com uma mulher, ele vai ter que se relacionar com uma 2 ou com uma 3, entendeu? Não precisa ser a única alternativa do cara. Claro, se ele não quer se relacionar com uma 2 ou uma 3, uma doll nota 9, nota 10 está melhor do que isso. Mas até mesmo para o homem que consegue uma mulher de valores mais altos, 6, 7, 8, ele ainda pode ter uma doll ali, um brinquedinho separado, como uma alternativa. Ele tá num momento, numa época da vida dele que ele não tá afim de sair, ficar saindo por aí perseguindo. Ou ele não tá afim de desperdiçar o tempo dele, o dinheiro dele caçando mulher. Olha, ele já tem a doll ali, que é um asset, tá ali quando ele quer e consegue saciar o negócio dele, consegue tirar ali o veneno da cobra. E daí qual que é o detalhe? O detalhe é que isso daí quebra o monopólio do sindicato bucetal. Porque veja bem, a gente tem que entender tudo que está aí por trás disso. Porque, por exemplo, nesse caso, o homem em questão, ele é capaz de alcançar ali, conseguir o prazer que ele está buscando, independente da aprovação feminina. Ele não precisa ficar dando mais validação para a mulher. Compreende? Isso é uma coisa que até o cara que escreveu o texto da bolha misândrica, ele falou da mudança que ia surgir na sociedade, só que ele estava defendendo que o VR porn, né, a realidade virtual, ia acabar tomando lugar antes. Ele não tinha previsto a parte de sex dolls. Mas imagina o seguinte, quando uma quantidade razoável de homens tem uma doll, tem um brinquedinho, quando até mesmo os betas, assim, os betas abonados, entendeu, que tem dinheiro, estão focando em dolls e estão começando a ignorar mulheres. Vê a reação delas. Instintivamente elas sabem que a grande moeda de barganha que elas têm é o sexo. É o sexo, é a fertilidade, é a juventude.
Não adianta vir com aquele negócio que não, mas a mulher trabalha, a mulher estuda. Olha, não existe um cargo ou diploma nesse mundo que deixe um homem de pau duro. Isso é fato. Então, nesse caso, tu vê como é que é a reação. Por exemplo, as prostitutas que começaram a fazer manifestações contra os bordéis de boneca sexual. As mulheres que ficam fazendo shaming a respeito de brinquedo sexual masculino, a respeito de boneca sexual, dizendo que, não, isso daí é para homem que não é homem de verdade, é para homem que não se garante, isso é para homem perdedor. Mas a mulher saindo para comprar um dildo é empoderamento, compreende? Então esse que é o detalhe, a sexualidade feminina ela tem que ser celebrada. A sexualidade masculina ela tem que ser controlada e ela tem que ser atacada de todos os lados, especialmente quando essa sexualidade se manifesta sem buscar validação ou aprovação feminina. Porque, por exemplo, nesse caso, para o cara ter acesso ao brinquedo dele, ter acesso à doll dele, ele precisa ficar se escravocetizando para alguma mulher, ele precisa ficar se preocupando com os sentimentos ou com a opinião de alguma mulher, ele tem que ficar buscando a validação, a aprovação dela? Não. Ao passo que, por exemplo, o método biológico, o método natural, tu tem que estar se relacionando com uma mulher. Tu tem que agradar ela e tu tem que buscar a aprovação dela. Sendo que, hoje em dia, do jeito que está a cultura e do jeito que estão as leis, elas querem até retirar a aprovação, o consentimento delas, posteriormente, a qualquer momento, por qualquer razão. Mas isso eu vou discutir um pouquinho mais pra frente no vídeo. E daí uma coisa que tem que ser entendida é que essa busca do prazer masculino apenas via mulher, mantendo o monopólio, no qual tu tem que ficar constantemente buscando a aprovação de uma mulher, validando ela, tu tem que entender que isso contribui absurdamente para a hipergamia e isso contribui absurdamente para o cuquismo que a gente tem hoje em dia, seja de esquerda, seja de direita. E as mulheres elas não querem perder esse monopólio, elas não querem perder esse poder de jeito nenhum, porque basicamente é o único poder que elas têm, é a única ferramenta de controle que elas têm para exercer sobre os homens. A partir do momento que o homem ele busca alternativas, ele começa a substituir mulheres, aí começa a bater o desespero. Elas podem não admitir abertamente da parte de fora, mas instintivamente por dentro, elas estão berrando. E a outra questão que tem que analisar nesse caso é o porquê que está tendo esse alarde, esse alvoroço todo agora. Porque o pessoal fala assim, não, agora a sex dolls, o homem está começando a substituir as mulheres por causa das sex dolls. Não, eu já falei a respeito disso. Essa substituição, essa busca de alternativas já está ocorrendo desde as décadas de 60, 70. Desde quando surgiram ali as revistinhas pornô, depois as fitas VHS, os DVDs, as imagens na internet, os vídeos em stream, os brinquedinhos e as bonecas. Basicamente a mídia só foi mudando o formato. Mas as alternativas já estão aí há muito tempo e essa substituição ela já está ocorrendo há muito tempo. Tanto que se tu for analisar, todo homem ele começa em incel. Ele começa cabaço e ele tem que se esforçar para conseguir perder. E durante esse período, o cara está substituindo a mulher. Ele não vai passar toda a vida dele antes de perder a virgindade sem nunca ter ejaculado na vida. Ele está usando uma alternativa, ele está fazendo uma substituição. Então todo homem aqui, que tem, sei lá, que nasceu aí depois da década de 50, em algum momento da vida dele ele usou a alternativa. Em algum momento da vida dele ele substituiu mulheres. E até mesmo quando o cara fica nos intervalos entre relacionamentos, que talvez ele não queira arranjar uma mulher, ou seja, incapaz de arranjar uma mulher, a libido dele ainda está ativa. Ele está usando a alternativa e ele está fazendo a substituição. Então por que todo esse alarde? Porque é o seguinte, enquanto está na revistinha, enquanto está na fita VHS, enquanto está no brinquedinho, é algo fácil de esconder. É algo fácil de esconder e é algo barato. Especialmente se a parte da internet mesmo, que daí o cara tem salvo algumas coisas no computador dele, ou até se o cara já é adepto de ficar acessando X vídeos e etc no celular dele,
O cara acessa e não deixa nem nada salvo no dispositivo dele, entendeu? Não deixa nem rastro. Então é algo barato e é algo fácil de esconder. Mas a partir do momento que surgem as dolls, é algo grande, é algo caro, e é um mercado que é promissor, que pode envolver sei lá quantos bilhões de dólares. Então o terror das mulheres não é simplesmente o fato de, oh meu Deus, estou sendo substituída, estou tendo que competir, né? A mulher comum, que é nota 6, 7, ter que competir com uma doll que é nota 9, 10. Não é só isso. Não é só a parte de estar sendo substituída, não é só a parte de ter que concorrer com isso, porque a mulher odeia a concorrência. Mas é um outro detalhe também. Elas começam a ver todo esse dinheiro que envolve o mercado de dolls e elas estão vendo esse dinheiro não indo para mulheres. Esse é o terror. Esse é o terror grande também que existe. Porque elas veem todos esses recursos que poderiam estar sendo gastos em mulheres, em namoradas, em esposas, mas estão sendo gastos em objetos inanimados e quem fabrica e vende esses objetos inanimados são outros homens. Basicamente é um mercado completamente masculino e independente de mulher. Então é por isso que para elas é tão importante controlar a sexualidade masculina, fazer shaming e, se possível, até mesmo proibir as alternativas. Só tem um detalhe, né? Elas podem sair proibindo alternativas, só que enquanto elas não cortarem as mãos de todo homem, elas não vão conseguir eliminar a primeira e última alternativa, né? Que é a masturbação. Ok, elas podem até tentar cortar as mãos de todos os homens da sociedade para impedir eles de se masturbar, só que tem que lembrar o seguinte: tudo na sociedade é construído pelos homens. São os homens que mantêm, defendem a sociedade. Então eu acho que a alternativa de tornar todos os homens da sociedade incapazes porque as mulheres não querem abrir mão do monopólio delas, do controle delas sobre a sexualidade masculina, acho que não é uma alternativa viável. Mas então eu já falei a respeito da parte sexual, de como funciona esse mecanismo de validação, do porquê que esse monopólio do prazer masculino, somente mediante a aprovação e a validação feminina, é um monopólio, por que isso cria o bando de escravoceta que a gente tem na nossa sociedade. Só que a gente tem que analisar a parte financeira também. Não só financeira, mas a parte legal. Conforme eu já disse, o grande terror delas é ver essa quantidade de dinheiro que está indo para outros homens, não está indo para uma mulher. Porque veja bem, quando era só um DVDzinho, uma revista, uma fita VHS ou até algo salvo no computador, aquele argumento babaca ad hominem de falar que o cara não é homem de verdade, que o cara é perdedor, funciona. Porque essa alternativa é barata, realmente. Talvez o cara seja um fudido financeiramente, talvez ele seja um perdedor e aquilo é a única coisa que ele consegue ter acesso para se saciar. Porém, quando nós estamos falando de uma boneca de $2.000, aí o argumento já não encaixa. Aí o argumento aí não encaixa porque é aquela questão, olha, tem um cara que tem uma vida confortável e tem tanto recurso sobrando que ele está comprando uma doll. Meu Deus, isso é absurdo. Isso remete a outra coisa que eu falei naquele parágrafo do começo do vídeo, que é o seguinte: todo homem tem que pagar por esse acesso sexual feminino cedo ou tarde e de um jeito ou de outro. Então veja o seguinte, nesse desespero todo de querer controlar a sexualidade masculina e não tá conseguindo, de querer proibir as alternativas e não conseguir proibir as alternativas, de ficar aterrorizada com a quantidade de dinheiro que os homens estão investindo nessas alternativas e não estão investindo em mulheres. E outra coisa que eu não mencionei também, tu pode somar isso ao desespero e ao estresse de uma mulher que está lá passando dos 30, passando dos 35, ficando naquele desespero total para tentar arranjar um marido ou engravidar, e daí ver essa realidade na qual homens estão substituindo as mulheres pelas alternativas, vem aquele terror absurdo. E é daí que surge esse endurecimento de leis e também a criação de leis cada vez mais absurdas. Como, por exemplo, essas partes assim de endurecer mais a definição, endurecer e estender a definição de violência doméstica,
através do Duluth Model, através do Maria da Penha. Quem acompanha o canal do Dom Sandro está bem ciente disso. Mas daí vem aquelas outras ferramentas de controle, como por exemplo as ferramentas de controle posteriores, né? O Yes Means Yes e o Me Too. O Yes Means Yes é basicamente aquela ferramenta que permite que a mulher retire o consentimento a qualquer tempo, a qualquer momento. Teve um relacionamento, passou uma semana, um mês, anos, ela pode retirar o consentimento. Isso está no Yes Means Yes, isso está no Me Too. Só que o Yes Means Yes, ele era uma ferramenta inicial de controle dos alfas, entendeu? Basicamente a mulher ela ia se relacionar com o homem, esperando que ele pagasse o preço. Basicamente ela via que era um cara que tinha status, que tinha recursos, que estava acima dela. E qual que seria o preço? Seria um preço mediano ou um preço máximo. O preço mediano seria o seguinte: a mulher está se relacionando com ele, mas ela quer um compromisso. Ela quer um namoro. Ou pode ser um preço mais alto ainda. Ela queria morar junto, ela queria ser pedida em casamento, ela queria noivar, ela queria que o cara engravidasse ela. E daí o cara diz não, entendeu? Diz não, se recusa. O que que acontece agora? Agora a mulher tem o Yes Means Yes. Agora ela tem o Me Too. Ela pode chegar e dizer que foi abusada e já era a vida do cara. Ela pode retirar o consentimento, entendeu? Ela pode se aproveitar dessas outras ferramentas que foram colocadas ali na vara de família, na parte de violência doméstica, para atacar o cara de tudo quanto é forma. Então o preço, ele vem cedo ou tarde. E conforme a gente foi tendo esse desenvolvimento de alternativas, essa substituição das mulheres, e não só isso, né? Tu tem que entender que a regra 80-20 deixou muito homem literalmente na mão. E acontece uma coisa quando o cara fica muito tempo sozinho. Ele aprende a viver sozinho. Ele aprende até a gostar de viver sozinho. Então veja bem, todos esses mecanismos de endurecimento, de controle sobre os homens, de punição sobre os homens, tudo isso surgiu por causa do desenvolvimento de alternativas, por causa da substituição feminina, por causa do desespero delas. Porque na mente coletiva feminina, tu sempre tem que pagar, cedo ou tarde. É pré-pago ou é pós-pago, tu paga antes ou tu paga depois. Geralmente o cara mais beta, ele paga antes. Ele paga antes, ele tem que namorar, ele tem que casar, entendeu? Ele tem que dar um negócio de antemão, para daí continuar recebendo o acesso à sexualidade feminina, entendeu? Aí tu tem os alfas. Os alfas, o cara geralmente ele tá se relacionando com a mulher de boas, anteriormente, de uma forma totalmente voluntária, sem compromisso, só que é aquele negócio. A mulher tá se relacionando de uma forma casualmente, mas no fundo da cabeça dela, ela já tá com planos para esse homem. Ela já tá com planos, não, a gente vai começar a namorar, a gente vai morar junto, a gente vai casar, a gente vai ter filhos. E daí a hora que ela não consegue concretizar os planos, porque para esse cara a mulher era só mais uma, compreende? Ele não vai se comprometer como mais uma. Aí ela quer usar as ferramentas para destruir o cara, porque ela ofereceu o produto em questão, ela, antes de cobrar o preço. E não adianta, o sindicato tá aí para cobrar o preço cedo ou tarde. E o mais engraçado de tudo isso é que os maiores defensores da liberação sexual são as mulheres, não são os homens. Porque tem muito cara que é mediano, de nível mais baixo, que é beta, e o cara geralmente ele vai ter que fazer o relacionamento pré-pago, entendeu? Ele vai ter que se comprometer com a mulher para ter acesso a ela e manter ela. Então toda essa liberação, todo esse desenvolvimento de alternativas, todos esses homens que aprenderam a ficar sozinhos e a serem independentes, isso é uma realidade que não foi criada pelos homens. Isso é uma realidade que foi criada pelas mulheres, compreende? Porque é aí que está a última questão, beleza? A gente tem aí o sindicato bucetal, ele quer empoderar totalmente a sexualidade feminina, liberar totalmente, quer controlar totalmente a sexualidade masculina, proibir as alternativas e exigir sempre que o homem pague um preço e até mesmo aumentar o preço que o homem tem que pagar
por esse acesso à sexualidade feminina. Só que o calcanhar de Aquiles desse negócio todo, que é óbvio, o negócio foi injusto, o negócio não buscou nenhuma igualdade, não é nenhuma igualdade, foi ganancioso. Mas por que isso aconteceu? Porque o que foi pregado foi a liberação total e a celebração da sexualidade feminina. Entendeu? Não foi mantida nem um pingo de modéstia para a mulher. Entendeu? Nem naquele nível, por exemplo, daquela guria conservadia que pelo menos ensina um pouco ser um pouco mais reservada, um pouquinho mais recatada. Não, cara, o negócio foi simplesmente bunda, buceta e teta em tudo quanto é veículo de mídia em todos os lugares da sociedade. E a mulher cada vez não importa, ela podia começar a vida sexual dela cada vez mais cedo, colecionar uma quantidade absurda de parceiros, até mesmo o que aconteceu nas últimas décadas de divórcio ser legalizado a troco de nada, adultério ser descriminalizado, e não só ser descriminalizado, o adultério atualmente está até normalizado, e agora a gente já está na aberração que seria esses relacionamentos abertos. Pois bem, tudo isso que eu citei nesse vídeo, isso aconteceu porque simplesmente a liberdade sexual feminina foi liberada totalmente, sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de barreira. E como o tio MGTOW falou num vídeo dele, o que acontece quando tu tem um produto que está disponível amplamente para todos, entendeu? Basicamente a mulherada que é pro consumo dos brothers. O que acontece é que o valor cai. O acesso no mercado está diretamente relacionado com o preço. Resumindo, as próprias mulheres, elas sim inflacionaram, mas se inflacionaram no sentido ruim, no sentido errado, porque a gente pensa assim, a inflação, as coisas vão começar a ficar cada vez mais caras. Não, vamos falar da outra parte do mercado. Imagina que existe uma moeda chamada mulher. Cada cédula é uma mulher. A partir do momento que tu vai imprimindo, fabricando mais cédula, que seria o seguinte, cada célula seria uma relação sexual, compreende? A partir do momento que a sociedade vai se tornando cada vez mais aberta, cada vez mais liberando a sexualidade feminina, cada vez mais tirando tudo quanto é freio, tudo quanto é tipo de barreira que elas tinham, o que acontece com essas cédulas? Aumenta numa quantidade tão grande que começa a reduzir o valor, começa a perder o valor. E essa é uma parte muito engraçada, porque nesse desespero todo das alternativas, da substituição feminina, dos homens que aprenderam a viver sozinhos, entendeu? Desse terror delas estarem chegando na wall ou já estão na post-wall. Nesse desespero todo, a parte mais cômica é que, por causa do endurecimento das leis e da criação de mais leis misândricas, basicamente das mulheres querendo aumentar cada vez mais o preço do relacionamento com a mulher e inserir cada vez mais riscos que podem destruir facilmente a vida de um homem. Essa é a parte mais engraçada. O relacionamento com a mulher está se tornando cada vez mais caro, cada vez mais arriscado, porém, por causa da liberação sexual, por causa do empoderamento, o acesso está se tornando cada vez mais fácil. Compreende? É basicamente uma expressão até que eu acho que eu usei no vídeo do tio MGTOW. É o chuva de buceta. Compreende? É mais ou menos o seguinte, última comparação antes de encerrar o vídeo. Imagina que a gente tem uma concessionária vendendo automóveis, porém os automóveis eles não são fabricados e ficam ali reservados na concessionária. A concessionária ela deixa um pátio cheio de automóveis com as chaves já na ignição. Qualquer homem pode chegar nessa fábrica, pode ir ali no pátio, pegar um carro, sair, usar à vontade, ele só precisa depois, quando terminar de usar, voltar ali no pátio e deixar o carro com a chave ali tudo direitinho do jeito que ele encontrou. Só que esse carro continua ali na concessionária e o preço dele não reduz.
O preço dele continua aquele preço de carro zero, recém-saído da fábrica, que ninguém nunca tocou. Porém, todos esses carros estão lá na concessionária para todos os homens poderem utilizar à vontade. Esses carros são praticamente a mulher atual. Esses carros, eles são a mulher moderna atual. Elas estão na concessionária delas, se comportando como se fosse carro zero, como se fosse carro recém-saído de fábrica, e elas querem que o homem chegue lá e compre ela e pague o preço de carro zero, pague o preço total. Não importa há quantos anos ela está parada ali no pátio da fábrica, e não importa quantos homens pegaram ela e levaram para passear antes disso. É basicamente isso que está acontecendo com a mulher moderna. Elas se comportam que nem imóveis, elas se comportam como terrenos, como se elas fossem um investimento, mas na verdade elas são automóveis. Elas querem ser tratadas que nem automóveis zero, com preço total de carro recém-saído de fábrica, porém elas se comportam como carro de locadora. Na verdade, pior do que um carro de locadora, porque um carro de locadora, para tu ter acesso, tu ainda precisa pagar. E para tu ter acesso à mulher, tu não precisa pagar. Então, por esse vídeo é isso. Eu espero que tenha dado bastante coisa aí para o pessoal pensar e talvez até tenha passado alguns trechos engraçados nesse vídeo.